Pois é, minha gente, a Porta dos Desesperados, clássico da televisão brasileira, está prestes a voltar aí à programação fixa do SBT. A confirmação foi feita pelo Sérgio Malandro durante aí o podcast Papagaio Falante, onde ele explicou que o canal está definindo aí o melhor dia e horário para o retorno. O programa foi exibido recentemente, para quem não sabe, em agosto, na parte da tarde aí com edições especiais diárias, totalizando 4 episódios. Essa série de exibições comemorou aí os 44 anos do SBT e permitiu, com certeza, né, que as pessoas pudessem até, os adultos que sonharam em participar do jogo, quando eram crianças, tivessem ali a oportunidade de encarar a dinâmica e também para a equipe do programa, para a direção, né, poder avaliar se vale a pena realmente, naquele teste, naquelas 4 edições, colocar o programa de forma definitiva na grade. Né, muitos estavam torcendo para isso. Teve até gente na época, né, quando o programa acabou, que noticiou: não, o SBT cancela a Porta dos Desesperados. Mas cancelou por quê? Se o programa ele já tinha voltado com a ideia de ser um programa ali com 4 episódios. Mas é claro que eu entendo perfeitamente. Os portais, eles noticiaram porque o SBT, obviamente, né, não só quem fez o programa, quem produziu o programa, quem dirigiu o programa, esperava que o programa ali, que esse formato, continuasse. Só que o horário que ele foi exibido foi de segunda a sexta, 6h15 da tarde, 6h30, não sei nem foi o horário, porque o SBT é uma loucura, mas foi exibido no final da tarde, né, na programação diária do SBT. Foi um horário, né, nada a ver, pô, um programa como esse. Colocar um programa, né, desse tipo, desse formato, né, alegre, né, engraçado diariamente, pô, num horário em que você tem jornais na televisão, não tem como, não tem sentido, não bateu. Então acho que seria uma boa ele sendo exibido no final de tarde de sábado, né, domingo não dá, porque domingo o SBT, né, tá consolidado, mas no final de tarde aos sábados. Por isso que ele não conseguiu ter ali aquela audiência, né, boa na programação diária, porque foi exibido no horário, parecia que os caras colocaram ali de sacanagem, o programa já não dá certo mesmo, não tem como, não tem sentido. Então, segundo informações aí, o SBT pode retomar o programa já em novembro, tá? Segundo informações até do Gabriel de Oliveira em sua coluna Canal D, aos sábados. Inclusive, voltará junto com o Viva a Noite, né? Que tinha aí a informação, nós noticiamos aqui também, que o SBT vai trazer de volta o Viva a Noite, com a apresentação possivelmente aí do Luiz Ricardo e do filho do Gugu. Eu acho que o Luiz Ricardo tinha que fazer sozinho, tá? Eu espero que volte só com o Luiz Ricardo. Mas o SBT vai trazer de volta sim o Viva a Noite, clássico, né, feito com o Gugu, na programação de sábado do SBT. E o Porta com o Sérgio Malandro pode voltar aí também aos sábados ali, não se sabe qual horário, se seria 5h15, 6h15 da noite, na faixa da tarde da programação do SBT ali. E eu já meti o pé no tripé, como sempre, já semana passada no outro vídeo eu fiz isso, e agora nesse aqui também, né, eu tenho um pé de gancho, eu devo ter esse pé aqui deve ter vida própria, porque toda vez eu acho que ele tem atração pelo tripé, pelo cabo do tripé aqui, porque não é possível, toda vez ele se mexe e balança o tripé, aí a pessoa que tá vendo achar que tá um terremoto aqui, tá tendo um terremoto no Rio de Janeiro, mas aí, sendo exibido aos sábados, marcaria o retorno aí do programa aí de forma definitiva na programação do SBT, permanente, porque ele teve essa edição aqui que a gente tá vendo aqui na foto, uma edição especial, mas é óbvio que eles exibiram ali que fizeram essa edição especial, inclusive coincidentemente foi gravada no sábado e todos os 4 episódios foram feitos no mesmo dia. Obviamente que os caras tinham expectativa de manter, mas como eu falei, o horário que foi exibido foi um horário ingrato. Se fosse exibido uma vez por semana aos sábados, pode ter certeza que ia dar certo, tá? Mas o Porta dos Desesperados, para quem não sabe, para quem, né, não viveu nesse tempo, ele foi criado originalmente dentro do programa Hora do Capeta, feito pelo Sérgio Malandro, que foi ao ar ali entre 1987 e 1990 e estreou como uma sátira ao Porta da Esperança, né, clássico comandado pelo Silvio Santos, inclusive recentemente aí voltou na programação do SBT. Só um adendo aqui, muitas pessoas têm criticado, né, o SBT por tá trazendo de volta, né, esses formatos clássicos. Trouxe o Topa Tudo, trouxe o Domingo no Parque recentemente aí no domingo, trouxe, enfim, vários
quatro clássicos, né, que fizeram sucesso na programação do SBT quando o Silvio apresentava. Muitas pessoas acham isso um desperdício, né, que a emissora está vivendo na década de 80, mas eu acredito, assim, não defendendo também, mas eu acho que se deu certo lá atrás. Qual o problema de, né, trazer de volta? Eu acho que poderia trazer de volta o Porta, ou até esses programas apresentados pelo Silvio, num quadro exibido ali aos domingos, com ele mesmo, entendeu? Para quem não pôde viver, para quem não pôde assistir os programas do Silvio antigamente, o SBT tem um acervo muito grande, né, do Silvio na época em que ele comandava o programa. Então poderia trazer o Topa Tudo, o Porta da Esperança, com a apresentação do Silvio num quadro especial ali. Ou na parte da manhã, de 9 até as 11, tipo, domingo é dia de Silvio Santos. Aí colocava ali, entendeu? Mas não vejo problema nenhum em trazer de volta esses clássicos apresentados pela Patrícia. Porque você traz o quadro clássico, mas ele renovado, entende? Para que as pessoas que assistiram o programa antigamente, que muita gente não teve oportunidade de participar, né, só assistia pela televisão, poder participar ali. E também os jovens que não conhecem, tá? Não acho que seja falta de criatividade totalmente. Por mais que eu já tenha dito aqui no canal várias vezes que eu acredito que a televisão precisa de coisas novas, no caso do SBT, o canal, né, literalmente vive desses formatos clássicos, que inclusive até muitos deles, muita gente não sabe, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que muitos desses formatos aí, Roda-Roda, Topa Tudo, esses formatos eles não são criação do Silvio aqui própria, foram formatos criados de fora, porque o Silvio ele sempre se inspirou na TV americana. Mas isso é papo para outro vídeo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então eu vou trazer para vocês que muitas pessoas não sabem. Tem gente que acha que esses formatos são feitos aqui foram criados, foram criações, o Silvio adaptou. Mas tem muita coisa aqui que foi copiada de fora. O Silvio Santos pegou lá o próprio Casa dos Artistas, foi uma cópia do Big Brother, que o Silvio ganhou, recebeu lá os direitos do Big Brother, não quis fazer o Big Brother, aí falou e copiou o Big Brother. Por isso que foi processado pela Endemol. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas falando da Porta dos Desesperados, ao longo, né, aí dos anos em que o programa começou a ser exibido lá atrás, né, dentro do programa do Hora do Capeta, ele se tornou um referencial no entreter na TV brasileira, né? Durante o podcast, né, que o Sérgio Malandro participa, né, ele apresenta Papagaio Falante, ele destacou o sucesso das edições especiais, né, que teve diariamente, né, que foram exibidas aí os 4 episódios de segunda, acho que até quinta-feira, até quarta-feira, mas foi exibido diariamente na faixa das 5 das 6, por aí, 5, 6. Não teve um sucesso de audiência, marcou 2 pontos ali e tal, mas teve uma repercussão muito grande. E, como eu falei, serviu de teste para que o SBT pudesse testar o formato ou até gravar, né, que eles só gravaram essas edições especiais para, né, serem exibidos rapidamente logo acho que na semana seguinte, mas serviu de teste para que o SBT pudesse pensar o melhor horário. Mas eu acho que eles tinham que exibir na programação já, né, em comemoração, já no sábado, uma vez por semana, porque aí teria até tempo do Sérgio gravar mais, porque esses programas aqui que ele gravou, especiais, foram gravados no mesmo dia, né? Beleza, mas faz parte, pelo menos vai trazer de volta. Mas muitas pessoas já criticaram aí o SBT porque o canal é muito seletivo, porque você cancela Chaves, você tira Chaves do ar porque os diretores afirmam que Chaves não traz mais aquela magia, né? Aí eu pergunto, que magia seria essa? É porque o seriado, na visão deles, não dá mais audiência. Sendo que, quando ele voltou no dia 12 de outubro do ano passado, no feriado, no especial feriadão SBT, ele deu acho que 5 pontos de audiência, acho que 5 ou 6, mas teve uma alta repercussão nas redes sociais. Então como é que ele não tem mais aquela magia? Os caras querem que o seriado dê 20 pontos? Não tem como, pô. Mas o seriado ainda é muito assistido. Quando ele foi exibido, quando ele voltou na programação do SBT e foi exibido ali na programação diária até a noite, na faixa das 9, ele chegou a marcar 5 pontos. Então como é que não tem mais aquela magia? É porque ele foi exibido de uma maneira muito em doses homeopáticas. Aí não tem como você, né, esperar que dê audiência. Faz uma maratona, faz um teste. Pega o seriado e exibe direto. Ah, não pode exibir por conta... Ah, pelo amor de Deus, né? Então,
essa decisão aí do retorno do programa Porta a grade fixa do SBT, segundo o Sérgio Malandro, reforçou que o canal ainda, mesmo que já acreditam que ele vai ser exibido aos sábados, o apresentador diz que o canal está analisando qual dia e o horário aí vão ser mais adequados para a exibição, mas já está confirmado já que vai ser exibido aos sábados, já a partir até de novembro. Vão gravar nas próximas semanas aí e já em novembro deve ser exibido na programação de sábado do SBT. Não se tem informação de horário, tá? Qual horário que vai ser exibido, mas a Porta vai voltar junto com o Viva a Noite, que foi apresentado pelo Gugu, e esse Viva a Noite de agora vai ser com a apresentação do Luiz Ricardo. Não sei se o filho do Gugu vai apresentar também, mas diz as informações aí, porque foi até o Liminha no próprio programa, no podcast, que confirmou que o Viva a Noite vai mesmo voltar com a apresentação do Luiz Ricardo. Eu acho que o Luiz Ricardo podia comandar um programa diferente, mas é um formato clássico também, então o pessoal que não gosta fica espumando de raiva, mas é um formato clássico, então o SBT sabe fazer muito bem programa de auditório, então nada mais justo do que dar um programa aí depois de 1 milhão de anos, né, pro Luiz Ricardo, que coitado, o cara só faz sorteio de telecena o tempo inteiro e não tem oportunidade de comandar um programa, de mostrar, né, todo o conhecimento dele com o auditório. Eu tenho certeza absoluta que se pegasse o Luiz Ricardo, desse um programa para ele, um formato, ou até um programa assim de auditório para ele apresentar, tipo esses programas antigos, né, que o artista entra, se apresenta e vai embora e tal, sem dúvida algum, tipo de calouros, ou aquele sabadão sertanejo, sem dúvida alguma ia ser um sucesso, porque o Luiz Ricardo, ele tem experiência, ele esteve próximo do Silvio, então sem dúvida alguma seria um baita sucesso. Mas como vocês já estão cientes, Porta dos Desesperados vai voltar aí de forma fixa na programação do SBT. Teve essa edição especial, tá? Em agosto, na programação diária do SBT ali, em comemoração aos 44 anos do SBT. O canal, né, usou como justificativa, né, o aniversário para poder trazer de volta. E ele teve aí uma audiência mediana, uma repercussão também mediana nas redes sociais, mas já é o suficiente para que o programa possa, né, retornar na programação. E aos sábados, aí a gente não sabe ainda o horário, mas é bem possível que seja exibido ali 5 horas, né, ou talvez seja fatiado ali metade do SBT Notícias, que é exibido, né, porque tem 2 edições, primeira edição de manhã e segunda edição à tarde, então pode ser que eles tirem metade do jornal ali e coloque o programa do Sérgio Malandro. Aí eu não sei também se ele seria com tempo estendido, com tempo maior, porque essa edição especial ela teve só acho que 20 minutinhos, então, por isso que o Sérgio gravou 4, porque acho que 20 minutinhos de programa, até eu faço aqui 20 minutos de vídeo fácil, né? Eu gravo 10 vídeos num dia porque é fácil, mas eu não sei como é que vai ser, se vai ser um programa maior, mas vai ser só a Porta, tá? Não vai ser um formato diferente não, mas eu acho que seria interessante, vai ser muito interessante pro sábado, porque a programação de sábado de toda a televisão é chata demais, mas como eu falei novamente e repito, o SBT peca só pela fidelização. O público não se fideliza, o público não fica ali sabendo que aquele programa especificamente ele vai começar em tal horário, porque muda o tempo inteiro. Então vamos supor, voltou a Porta todo sábado, 5h30 da tarde. Aí vamos supor que o SBT mude. Aí já está consolidando, aí a pessoa coloca lá, não tá passando mais o programa. Então tem que consolidar, tem que manter ali o público ligado no programa, né? Ligado, mas infelizmente o SBT não consegue fazer isso. Inclusive, para quem não sabe, a Daniela, ela tem sido muito criticada atualmente lá nos bastidores do SBT, porque ela tem usado muito o Silvio Santos, né? O nome Silvio Santos para licenciamento, né? A Daniela está afastada da programação do SBT, ela não tá comandando nem mandando nada. Quem tá mandando é o Rinaldi, que ela deu carta branca para que ele pudesse fazer o que ele quisesse, e o Rinaldi já está sofrendo um processo de fritura lá dentro por conta das mudanças que ele tem feito. Porque que acontece? Essas mudanças que o SBT sempre fez na programação, de tirar programa, de mudar, de fazer aquelas chamadas engraçadas, eram só feitas pelo Silvio. E as pessoas hoje, os veteranos, né, os apresentadores, né,
Celso Portiolli, Ratinho, eles acham isso chacota, porque como eles têm, são conselheiros do Daniela, devem ter até um grupo no WhatsApp onde eles opinam, eles têm visto essas modificações que o SBT tem feito, esse troca-troca como um chacota. Então, quem podia fazer isso era o Silvio, mas o Rinaldi não tem poder para isso. Então o Rinaldi tá querendo fazer com o SBT a mesma coisa que o Silvio fazia. Então não combina mais, porque o Rinaldi não é o Silvio. Então o SBT tem que ter uma programação mais fidelizada. Tanto que o Ratinho criticou aí recentemente. Eu não sei se ele criticou sério. Ele pode ter criticado para poder gerar audiência. Da mesma maneira que teve aquela polêmica do No Alvo, que o Marçal tinha ameaçado que ia censurar o programa através da justiça e não foi, né? Mas o Celso Portiolli reclamou também. Depois tentou minimizar dizendo que, né, o vídeo era antigo, blá 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 blá. Mas toda brincadeira tem fundo de verdade. Eu sou muito adepto a isso. Então o Rinaldi não é o Silvio. Então a Daniela tem sido muito criticada por não estar totalmente ali, ela sendo dona da televisão, não estar ali acompanhando o dia a dia. Ela está mais focada em lançar produto licenciado do Silvio, ou seja, ganhando dinheiro com o nome do Silvio, né? Mas eles devem saber o que estão fazendo, né? Porque não estariam, né, sendo diretores, não estariam ali, né, no cargo à toa, né? Mas tá dada a informação aí de que o SBT vai trazer de volta de forma fixa A Porta dos Desesperados com o Sérgio Malandro, possivelmente a partir de agora, em novembro, na programação de sábado do canal. E você? Gostou dessa informação? Gostou do retorno da notícia? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Siga a gente no Instagram, que é @BastidoresDMUFC, e também lá no X, que é BastidoresDM. Até a próxima.